revisão sistemática da literatura, que é uma investigação, uma pesquisa que reúne, que vocês vão buscar os estudos mais importantes publicados em forma de artigo, dentro dos temas que eu estou sugerindo. Para isso, vocês vão buscar em bancos de dados, que eu também sugiro alguns, vão fazer uma seleção dessas publicações e vão fazer uma análise sistemática desse conteúdo. Para que a gente faz uma revisão sistemática? A gente faz uma revisão sistemática com o objetivo de verificar o que tem de publicação, o que já foi publicado, o que já foi pesquisado sobre o tema que eu estou interessada, né? Para que a gente faz essa revisão? Não só para a gente identificar o que já foi publicado, mas também para a gente evitar de desenvolver uma pesquisa que já tem resultados publicados e que daí, então, é uma pergunta que já tem a sua resposta, né? Para a gente elaborar essa revisão sistemática, existe alguns passos, né? A gente precisa definir as bases de dados e precisa definir alguns critérios de inclusão e de exclusão dos artigos que vão ser selecionados. Por isso que a gente chama de sistemática, porque existe uma sistemática na busca e na análise desses estudos que eu estou analisando. Então, que temas que eu estou sugerindo para vocês? Dentro daquilo que a gente estudou nessa disciplina, e ouvindo vocês falarem um pouco das pesquisas que vocês pretendem desenvolver no mestrado, eu propus 8 temas, dentre eles, falar sobre a sublimação e a relação com a aprendizagem, que é um tópico que a gente vai ver mais aprofundadamente na próxima aula. Ou então, sobre a transferência na relação pedagógica, que também é um tema que nós vamos ver na terceira aula dessa nossa trilogia, né? Pode ser também uma pesquisa sobre o mal-estar docente na perspectiva da psicanálise, ou então buscar sobre pulsão epistemofílica e inibição intelectual, que é o tema da pulsão que a gente vai abordar mais aprofundadamente hoje. Ou então, da inibição cognitiva na psicanálise e na educação, ainda as influências da psicanálise na educação, também desejo e aprendizagem, e, por último, psicanálise na formação de professores. Ok? Todo mundo ouviu? Sim, eu escutei. Sim. Perfeito. Eu fiz aqui eu elenquei aqui uma série de base de dados online para que vocês possam iniciar essa busca. Eu acredito que se vocês escolherem 2 ou 3 dessas, dependendo quem vai ficar com o Google acadêmico, pode ficar só com o Google acadêmico. Eu acho que talvez duas dessas bases de dados sejam suficiente para uma boa revisão de literatura, não precisa pesquisar em todos eles, até porque, assim, vão aparecer artigos muito repetidos, né, o que está no Google acadêmico pode estar também no PepSIC ou no Lilacs e assim por diante. Então, escolham 2 e façam a busca nessas 2 bases de dados, né? Quais são os critérios de inclusão que eu delimitei aqui para a gente trabalhar, né? Então, a gente vai buscar, por exemplo, né, nós vamos buscar os artigos que foram publicados, que falam sobre transferência na relação pedagógica, no período de 2010 a 2020. Então, o período da publicação, ele é um critério de inclusão. Se aquele artigo foi publicado em 2002, ele não serve a minha visão, porque eu estou delimitando aqui 10 anos,
de publicação científica, e estou especificando qual é esse período que eu estou buscando. Uma outra questão que eu coloco aqui para vocês também, para facilitar o trabalho, é que a gente trabalha apenas com artigos publicados na língua portuguesa. Com isso, se houver artigos em espanhol, ou em inglês, ou qualquer outra língua, nós vamos desconsiderar na nossa análise. Um terceiro ponto de inclusão que eu acho importante para uma boa revisão é que o acesso a esse artigo, a esse periódico e a esse artigo seja público, quer dizer, que a gente possa acessar pela internet sem pagar nada, e que a gente possa ter acesso à íntegra do artigo. Não bastará, então, a gente ter acesso apenas ao resumo. É importante que a gente tenha o acesso na íntegra do artigo. E, por último, também como critério de inclusão, a gente vai elencar algumas palavras-chave para buscar esses artigos nas bases de dados. Então, se eu for trabalhar com a transferência na relação pedagógica, eu vou lá no Google Acadêmico, coloco transferência, relação pedagógica, e vejo o que aparece entre 2010 e 2020 em forma de artigo. Isso também é uma questão que serve como critério de inclusão. O que for de livro, dissertações, teses, ou outra forma de publicação, não vai nos interessar. Nós vamos trabalhar apenas com artigos publicados em periódicos científicos. Muito bem, aí como é que a gente vai fazer os passos para a gente fazer essa revisão de literatura? Primeiro de tudo, vocês vão definir as palavras-chave, né, os descritores que vão servir de base para fazer essa pesquisa na base de dados. A partir dessa escolha e dessa recolher do que apareceu naquela busca, os artigos dentro dos critérios de inclusão que nós definimos, né? A partir daí, eu vou fazer uma leitura mais flutuante, uma leitura mais na diagonal, para ver se de fato isso me interessa, né? Aqui é importante a gente pensar sempre assim: o que eu quero com essa pesquisa, né? O que eu quero, como é que isso se relaciona com a minha pesquisa, né? E aí eu posso, não é necessário, mas dependendo da quantidade de artigos que vocês relacionarem, vocês podem classificar como muito importante, importante e não tão importante. Para uma categorização do que vocês vão ter que ler com mais atenção, tá? Aí, então, vocês vão fazer a leitura, inicialmente dos resumos e depois do artigo na íntegra, né? E aí vocês vão elencar algumas variáveis que sejam importantes para depois vocês elaborarem o texto dessa revisão, né? Então, por exemplo, o que esses autores estão falando sobre o tema que eu estou estudando, né? Que questões não foram abordadas, né? O que eles abordaram, o que todos eles, ou a maior parte deles, abordaram em comum? E com isso você vai conseguindo classificar a temática desses artigos, né? Aí, então, você vai poder retomar essas publicações e, na leitura dessas publicações, sublinhar as partes mais importantes desses artigos, né? Obviamente, vocês vão fazer isso num arquivo de Word ou qualquer outra forma de escrita na internet, e vão poder fazer as anotações que vocês desejarem no próprio artigo. Depois que vocês leram cada artigo, façam um breve resumo de umas 5, 6 linhas daquilo que vocês leram, né?
faça registrado adequadamente pelas normas da BNT ou da APA a referência bibliográfica, a referência daquele artigo que vocês estão resumindo, porque na hora que você vai desenvolver o seu texto, é importante que aquele trecho que você retirou de determinado artigo seja referenciado adequadamente para que não se caracterize como uma como é que se diz, meu Deus do céu, nossa, me fugiu a palavra, mas para que não se caracterize como uma cópia, né? Como se você estivesse escrevendo alguma coisa que, na verdade, é plágio. Plágio, exatamente, exatamente. Aí vocês vão poder fazer, então, a leitura de tudo que vocês escreveram e desenvolver um texto dentro de uma lógica determinada para vocês elaborar, para vocês entregarem para a nota final. Normalmente, uma resenha tem entre 20 e poucas páginas, não é alguma coisa muito extensa. Vocês devem apresentar numa estrutura de artigo científico, então, vai haver um resumo no início do trabalho, vai ter o título, o resumo, a introdução, a metodologia, o método que vocês fizeram essa pesquisa, que já está descrito lá em cima, que a gente já falou, né? Os critérios de inclusão e tudo mais. A partir daí, vocês vão desenvolver, vão apresentar os resultados, quer dizer, quantos artigos foram encontrados, em que periódicos foram encontrados, isso a gente vai depois criar essas variáveis na medida que elas forem sendo construídas. E no final, vocês vão, quer dizer, antes do final, mas a penúltima parte, vocês vão fazer uma apresentação do conteúdo que vocês buscaram nesses artigos, preferencialmente agrupando por temas, né? Então, eu elenquei lá 5, 6 artigos, alguns deles falam sobre a transferência na relação pedagógica do ensino fundamental, outros falam do ensino superior, então a gente vai agrupando dentro de alguma lógica que vocês mesmos vão estabelecer, para que a gente tenha uma linha, que a gente consiga analisar a linha de pensamento que vocês estão desenvolvendo. E, finalmente, vocês vão escrever uma conclusão. Tudo isso dentro de aproximadamente 20 páginas, que, na verdade, colocando aí o resumo, as referências e tudo mais, vocês vão ter de texto mesmo, vocês vão ter cerca de 10, 12 páginas. Então, finalizando, né, é isso que eu queria passar para vocês. Esse material está colocado lá na nossa aula de hoje, né? Vocês, conforme vocês forem fazendo, a gente vai poder discutir isso paralelamente, né, não necessariamente na aula, e eu vou estar aqui disponível e disponibilizando para vocês qualquer orientação. A partir da 10ª aula, eu não peço mais resenha dos textos que eu estou passando para vocês, porque vocês já vão estar mais voltados para a elaboração desse trabalho final. Eu não me lembro exatamente a data que eu coloquei para vocês entregarem esse trabalho, mas é algo em torno do dia 20, alguma coisa de junho. Essa data, ela foi pensada tomando por base a data que eu preciso disponibilizar a nota de vocês para a secretaria, que eu acho que eu tenho que disponibilizar no dia 28. Então, eu preciso de uns 3, 4 dias para corrigir da nota dos trabalhos e, a partir daí, lançar a nota na secretaria, a nota da disciplina. Lembrando que a minha ideia é, voltando em agosto para a Unib, a gente, então, fazer um lançamento de um livro que vai ser organizado a partir dos textos que vocês me entregarem. Dúvidas?
Professora, é o Wesley que fala, deixa eu ligar aqui. Oi, Wesley. Câmera, não sei se ela está aparecendo aí minha. Ah, Tá. Então, esse trabalho final seria uma elaboração para um livro futuramente que vamos assim trabalhar em conjunto, né? E esse formato é um formato de um artigo, né, científico, correto? exato, científico, exato. Tá bom. E esse formato científico, né, precisa ter algum dos temas ou precisa ter mais de 2 temas? Um exemplo, desejo... Não. Um tema só. Tá bom. E a data final para entrega até o dia 22 de junho de 2020, correto? Eu não sei se a data está lá na nossa aula de hoje, na plataforma. Eu acho que é 22 de junho. Alguém me perguntou aqui quantos artigos devem ser lidos para fazer essa revisão. Veja bem, a gente vai, dentro dos critérios de inclusão, a gente vai fazer uma busca nessas bases de dados. O que aparecer para a gente dentro dos critérios de inclusão, a gente vai trabalhar. Pode ser que apareçam 2, pode ser que apareçam 20, né? Pode ser que apareçam 30. A gente vai trabalhar com aquilo que vier na busca que eu vou fazer, né? Então, eu imagino, depende muito do tema, mas, por exemplo, transferência na relação pedagógica é um tema que tem mais produção, mais publicação. Pulsão epistemofílica tem pouquíssimo, se vocês encontrarem 2, 3, 4 artigos, vai ser muito. Não escolham o tema pela quantidade de artigos, porque isso não significa que vai ser mais fácil, tá? Mas por isso que eu deixo para vocês a possibilidade de fazer em parceria, né, em dupla, porque aí fica mais fácil, principalmente nessa parte mais braçal, vamos dizer assim, né? Nessa parte de escolher os artigos, de fazer a leitura, de fazer os resumos. Então, isso sempre é bom a gente trabalhar, pelo menos em dupla, fica mais fácil. Professora. Oi, Davi. Boa noite. Só para saber, com relação à escolha dos temas, será que a gente já podia tentar definir para ter um pouquinho mais de prazo? Pode, vocês escolham. A gente escolhe e manda para a senhora, é isso? Isso, manda para mim. Não tem importância se repetirem os temas, não tem importância. O que eu pensei foi que vocês buscassem um tema que tenha uma certa proximidade com a pesquisa do mestrado que vocês vão desenvolver, né? Por isso que a gente conversou um pouco sobre as pesquisas de cada um na aula passada. Se for possível aproximar o tema escolhido da pesquisa, vai ser mais fácil, né? Até porque não dá para a gente fazer nenhuma pesquisa sem fazer uma revisão de literatura para saber o que foi publicado, né? Os meus orientandos todos fazem um capítulo da dissertação, fazem uma revisão de literatura sobre o tema que está sendo pesquisado. Professora, eu gostaria de fazer uma observação e gostaria que, se possível, depois, enquanto professora e coordenadora também, você pudesse pontuar isso, porque, assim, quando eu me propus a fazer um mestrado, eu não estava, acho que nenhum de nós, prevendo essa questão da pandemia. O que acontece é que eu tenho trabalhado, sou professor, eu tenho trabalhado 3 vezes mais do que no meu dia a dia, na minha rotina normal. Né? Hoje, por exemplo, eu sentei 7 horas da manhã na frente do computador, ainda não larguei, e isso é só coisas da escola. O que me preocupa eu tenho aí, vou ter 15 dias mais ou menos para fazer o seu trabalho, tenho mais o trabalho do Rodrigo e tenho mais o trabalho do Ricardo. E essa demanda infinita de coisas da escola. Então, eu estou bastante preocupado com esses prazos, não me opondo de não fazer, vou fazer com muito carinho, mas bastante preocupado porque está sendo uma demanda infinita de coisas. Tem as coisas do dia a dia da faculdade, que já as resenhas, os fóruns, as aulas, e esses trabalhos que aconteceriam normalmente numa outra situação. A minha única preocupação realmente é em dar conta disso dentro desses prazos
E gostaria que vocês, enquanto educadores, vocês pudessem fazer essa análise do esforço tremendo que está sendo para nós, sobretudo para mim, eu digo assim, de coração, tenho trabalhado muito, e acho que vocês também, porque para preparar uma aula no EAD, eu gasto, às vezes, um dia inteiro, né? Então, assim, é nesse sentido que eu gostaria que vocês fizessem essa análise de uma conjuntura um pouco mais ampla, não só os prazos, mas também, talvez, a qualidade disso. Veja, Tiago, eu sei que essa é uma questão que perpassa todos vocês, e certamente nós, professores do programa, também. A gente sabe que essa pandemia trouxe muitos problemas, né? Isso vai ser levado em conta, e eu digo até o seguinte, que vocês, como alunos, são os alunos que eu gostaria de ter nesse momento, porque vocês são extremamente dedicados, extremamente educados, e muito afetuosos. Então, eu acho que esse clima de trabalho que a gente conseguiu estabelecer aqui nessa interação virtual, ele contribui bastante para que a gente compreenda os problemas de cada um. Tiago, veja bem, cada um vai fazer o que for possível, né? A gente sabe que o mestrado, independentemente de estarmos na pandemia ou não, o mestrado é um curso muito puxado. Eu digo para vocês que eu entendo a situação que a gente está vivendo, mas eu vou dizer para vocês uma outra coisa que talvez não seja tão agradável de ouvir. Mas quando a gente voltar para a Unib presencialmente, eu penso, a minha experiência diz que vai ser pior, porque embora a gente tenha um trabalho mais efetivo de ter que preparar a aula, numa modalidade que nenhum de nós está acostumado, ou que a maioria de nós não está acostumado, e que demanda muito tempo, exatamente porque a gente não está acostumado, a questão da gente ter que trabalhar, ter que pegar condução, pegar trânsito, chegar na Unib, ter a aula presencial, voltar para casa com todas as tarefas que vocês hoje estão tendo virtualmente. Quer dizer, eu entendo, isso vai ser considerado, tenho certeza disso. Obviamente que o que vocês apresentarem na minha disciplina, antes da gente publicar, eu vou corrigir, vou melhorar, vou discutir com cada um. A questão do prazo, infelizmente, é uma questão institucional, porque se eu pudesse, eu deixaria um semestre para vocês trabalharem nesse texto, mas, burocraticamente falando, institucionalmente falando, eu, como professora, eu tenho um prazo para dar essa nota. Então, eu vou dar a nota, obviamente que não é apenas a partir do trabalho que vocês vão elaborar, mas a partir também das participações nas aulas, de todas as resenhas que vocês fazem, que vocês fizeram, e também do trabalho. Mas não se preocupem, eu sei que vocês vão dar o melhor de cada um, mas não se preocupem, até porque vocês estão começando o mestrado agora, né? Ninguém está esperando de vocês um trabalho brilhantemente inédito, não é isso. É mais um exercício de pesquisa e de escrita científica do que qualquer outra coisa, tá? Então, não se preocupe, Tiago, não se preocupem os demais, tudo isso se sairão muito bem, pelo que eu tenho acompanhado de cada um, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas, além disso, eu estou à disposição, tá? Vocês podem entrar em contato comigo quantas vezes precisarem, a hora que precisarem, mandem os textos que vocês estiverem escrevendo, que eu já vou corrigindo, para no final a gente já ter um texto mais
mais finalizado, não se preocupem com isso, façam o que for possível de fazer, ok? Ok. Vocês estão ouvindo melhor a minha fala? Sim, sim. Eu acho que, na verdade, eu não posso falar muito alto, senão acho que dá eco. Ok. Professor, Oi. eu posso sugerir algo para ti? Que não referente às aulas. Eu assisti Claro, claro. o vídeo, né? Deixa eu pegar aqui o nome. Sobre o que é pulsão do saber. Daquela mocinha super simpática, né? Ela acabou falando muitas coisas, até mesmo eu acho que em alemão. Eu acabei me confundindo um pouquinho. Será que você pode só dar digamos assim, fazer um resuminho só dessa parte que eu não entendi sobre a pulsão do saber? Pulsão epistemofílica. Isso mesmo. Mas a gente vai falar sobre pulsão de uma forma geral e pulsão epistemofílica ainda na aula de hoje. Tá bom, então, obrigado. Tá? Mais alguma dúvida referente ao trabalho? Mais alguma colocação referente ao trabalho? O que vocês precisam fazer para o Ricardo? Estamos fazendo também um artigo referente ao conceito da educação, a psicanálise e o racismo, né? Ok. E do Rodrigo? O Rodrigo, estamos fazendo também, vamos desenvolver um artigo, né? Assim, digamos, um capítulo da nossa dissertação e vamos apresentar também. Ok. Tentem conciliar o máximo possível. Do Rodrigo, desculpa, professora, do Rodrigo não, do Rodrigo a gente tem que apresentar o nosso projeto. Né? Isso, é um capítulo, né? É um artigo. Não, é um projeto todo prontinho, dentro das normas da ABNT. Ok. É um pré-projeto. É um pré-projeto, exatamente. Tá. Não é um capítulo, não. Tá. Então, tudo bem. Então, eu acho que, na verdade, o do Rodrigo é o que deve estar mais adiantado, porque vocês não vão fugir muito nesse primeiro momento do que vocês apresentaram para a seleção, né? Acho que está mais difícil o meu trabalho e o trabalho do Ricardo. Tentem, não dá para a gente articular o do Ricardo com o meu, mas tentem, de alguma forma, articular o meu com a pesquisa de vocês do mestrado, tá? Ok, vamos agora, então, falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, sobre a questão da pulsão, e que a gente já viu, né, quando a gente viu, acho que mecanismos de defesa, não me lembro exatamente quando foi, mas a gente já viu esse tema em uma aula anterior, e agora a gente vai ver de uma forma mais específica a partir da aprendizagem ou do desejo de conhecer. Vocês estão vendo o meu material? Não está compartilhando na tela, não. Não estou vendo. E agora? Não, professora. Ainda não. Oi? Tá bom. Então, vamos lá, vamos ficar sem ver mesmo, porque você já tem isso no plano da aula. Então, a gente vai trabalhar hoje com um conceito de pulsão, que é um conceito bastante teórico e é um conceito basilar da psicanálise freudiana. Quer dizer, ele pensou a pulsão
para poder entender ou para poder pensar como funciona a dinâmica do aparelho psíquico. Então, a pulsão, que em alemão se diz Trieb, ela, em algumas traduções do texto do Freud, do inglês para o português, as primeiras traduções, a Trieb foi traduzido como instinto, mas, na verdade, essa palavra Trieb para o Freud, em alemão, quer dizer pulsão, não quer dizer instinto. Essa confusão entre instinto e pulsão foi uma confusão mais de tradução do que uma questão conceitual. Se a gente pensar em instinto, nós estamos falando de uma força animal, né? O instinto, ele é uma força que nos leva em busca de um objeto para alguma satisfação orgânica. Então, é muito, muito relacionada à nossa sobrevivência humana, né? O instinto, ele é externo, né? Ele é corporal, ele é externo, e ele é passível de ser saciado, pelo menos parcialmente saciado. Se a gente for pensar na fome, né, ela é uma força instintiva, ela vai em busca do alimento e ela tem uma satisfação temporária, né? Em alguma forma, a gente tem essa satisfação da falta que o instinto busca resolver. Já a questão da pulsão, ela é uma força, né, muito mais está na fronteira entre o psíquico e o orgânico, né? Ela tem ela relaciona o orgânico, o corpo, com o psíquico. Ela traz uma força que vai em busca de um objeto de desejo, né? Esse objeto de desejo, como a gente viu, ele nunca é satisfeito, então a força pulsional, ela é constante, ela não termina, né? Como o instinto pode ser acalmado, a pulsão, ela não termina, e ela busca, então, um objeto de desejo. Ela é uma força interna, né, e é inconsciente. Ela direciona o nosso comportamento. Embora ela seja inconsciente, ela seja interna, psíquica, ela se reflete no nosso comportamento. Ok. Pensando nisso, o que o Freud vai dizer, o que a psicanálise vai dizer? Que a pulsão, ela é uma representação mental, né? Ela forma uma representação mental. Uma representação mental do quê? Do objeto de desejo. Esse objeto, ele não é necessariamente físico, né? A gente já viu isso, não é um objeto concreto, mas ele é um objeto que remete a uma experiência de prazer, a uma experiência de satisfação. O Freud vai dizer o seguinte, existe uma pulsão primária, né? A pulsão, as primeiras marcas psíquicas de prazer são o que ele chama de pulsão primária. A pulsão tem como meta a satisfação, a busca de prazer, né? E ela tem, basicamente, 4 características. Ela
ela é uma força, ela busca um alvo, tem uma fonte e vai para um objeto, né? Então, o que seria essa força? Essa força seria a exigência de um trabalho psíquico. Então, a pulsão, ela exige um trabalho psíquico de representação desse objeto de desejo. Qual é o alvo de toda a pulsão? O alvo da pulsão, como eu já disse, é a satisfação. A meta da pulsão é a satisfação. E a gente disse que a pulsão, ela é uma zona entre o corporal e o psíquico, né? Entre o somático e o corpo. A fonte da pulsão é sempre uma zona erógena. Então, a gente já viu que temos uma zona erógena oral, né? Que é a boca, a mucosa da boca, uma zona erógena anal, e assim por diante. Então, essas zonas erógenas, elas são a fonte daquela força, né, que vai em busca do alvo, que é um objeto que vai satisfazer a pulsão parcialmente. E esse objeto, ele é intercambiável, né? Eu posso ter um objeto, dependendo da fonte erógena, eu posso ter um objeto diferente para a pulsão. Então, a pulsão, ela aparece sempre como uma força, sempre com o mesmo alvo, que é a satisfação, mas a partir de fontes erógenas diferentes que buscam objetos intercambiáveis. Eles não são objetos fixos, ok? E não são necessariamente objetos físicos, certo? A pulsão, essa força, ela tem, segundo a psicanálise, alguns destinos, né? Dos destinos, quer dizer, para onde essa força vai, ela pode ter, para nós, vai interessar quando ela se transforma em recalque e quando ela se transforma em sublimação. A questão da pulsão como sublimação, nós vamos abordar mais especificamente na próxima aula, né? Como recalque, a gente viu que o recalque é um mecanismo de defesa que é inconsciente, né, e que faz parte da constituição do aparelho psíquico. Ou seja, o recalque, ele existe, né, desde as pulsões primárias, né? Então, as nossas primeiras experiências de prazer tiveram parte dessa força recalcadas no nosso inconsciente, né? O que é o recalque? O recalque é uma lembrança traumática esquecida, né? Ela normalmente, ela faz parte do sintoma, ela causa o sintoma. A gente viu na psicanálise que todos os humanos são neuróticos, né? Então, parte dessa pulsão primária que foi recalcada vai constituir uma lembrança que vai promover o sintoma neurótico, certo? Isso para uma pessoa saudável, uma pessoa que tem um equilíbrio mental, né? E essa pulsão recalcada, mesmo recalcada, essa lembrança traumática, ela vai ter efeitos na realidade, no nosso comportamento. Muito bem. O que nos interessa mais especificamente quando a gente fala da pulsão na questão da educação, né? Na articulação da psicanálise com a educação. O Freud vai identificar diversas pulsões, né? A que nos interessa mais diretamente
é o que é chamado de pulsão epistemofílica, que vem de episteme, ou seja, do desejo de conhecer. O que o Freud vai dizer? O Freud vai dizer que toda criança, ela, em algum momento, por volta dos 3, 4 anos de idade, ela vai desenvolver uma curiosidade, né, que a gente viu a partir da constatação da diferença sexual, parte dessa pulsão escópica, né? Pulsão escópica que tem a ver com a questão do olhar, né? Então, a fonte da pulsão epistemofílica seria o olhar, né? A pulsão escópica, que vai constatar a diferença sexual. E essa constatação vai criar na criança o que a gente denomina de curiosidade. Curiosidade no sentido de desejo de saber, desejo de conhecer. E é esse desejo de conhecer que o Freud vai dizer que é um desejo de conhecer a questão da sexualidade, lembrando que sexualidade para o Freud, para a psicanálise, não é uma questão genital, mas é uma questão de prazer. O Freud vai dizer que, a partir das investigações sexuais da criança, né, qual é a diferença entre meninos e meninos, como é que eu nasci, de onde eu venho, então tudo isso vai constituir uma pulsão epistemofílica que vai parcialmente, ao invés de recalcar, ela vai sublimar, e a partir daí essa força vai estar direcionada para a busca do conhecimento científico, das artes, do belo, né? Tudo aquilo que não é diretamente relacionado ao prazer sexual, mas à constatação da aprovação da sociedade, a aprovação da cultura. Então, isso vai significar o que para nós, em resumo, né? Que a pulsão é a base psíquica da curiosidade, é a base psíquica da possibilidade de articular educação e psicanálise. Vamos lá para as perguntas. Professora, você acabou de citar que essa pulsão é a base psíquica da curiosidade, da possibilidade de articulação, educação e psicanálise. Mas isso é para uma determinada faixa etária, essa afirmação, ou podemos dizer que pode ser para o geral? Não tem faixa etária, ela começa, né, ela se inicia por volta dos 2, 3 anos de idade, mas ela perpassa a nossa vida toda, né? A vida inteira, toda a nossa vida, a curiosidade está presente, né? E é exatamente a curiosidade que nos faz buscar o conhecimento, nos faz buscar respostas, né? Então, isso é para a vida inteira. Para nós que estamos pensando a psicanálise e a educação, interessa a gente entender por que isso, se é alguma coisa que faz parte da natureza psíquica, por que em algumas pessoas essa pulsão epistemofílica ela acaba ficando inibida, né? Produzindo o que a psicanálise vai chamar de inibição cognitiva, ou inibição do conhecimento. Então, segundo a psicanálise, a forma como os pais, ou enfim, como a sociedade lida com a curiosidade infantil, nesse início, vai de alguma forma, interferir no desenvolvimento mais ou menos saudável da pulsão epistemofílica, ou seja,
mais ou menos dessa força vai sublimar e vai conseguir atingir o alvo, né, o conhecimento. E quanto mais recalcada essa força estiver, mais a gente vai ter como sintoma problemas relacionados à curiosidade, problemas relacionados à aprendizagem. Sim, com esse problema, as pessoas, sei lá, por exemplo, um adulto teve esse problema e ele consegue converter esse problema para uma sublimação? Ou ele vai precisar realmente ter ajuda? Aí vai precisar de uma terapia. Tá, somente só, obrigado. Professora, Fala. confirmando, quanto mais a pulsão tiver sublimada, mais dificuldade essa criança terá? Ao contrário, quanto mais essa pulsão estiver recalcada. Ok, obrigada. Lembrando, né, gente, a gente tem duas possibilidades, ou a pulsão recalca, ou ela sublima. Ou melhor dizendo, parte dela é recalcada e parte dela é sublimada. Quanto mais recalcado, mais o quantum energético estiver recalcado, mais sintomas vai produzir. Não é legal? Sim, bem interessante essa questão. É interessante. A pulsão e a base. Mais alguma coisa, gente? Eu estava lendo os artigos hoje, professora, e aí um deles, né, porque tem 3 aqui, acho que foi o terceiro, o último que a senhora colocou, foi a queixas de aprendizagem aqui, que os pais chegam nos consultórios já com a análise feita, né? Mas geralmente eles levam tudo, mas eles não levam o parecer da psicanálise, né? E aqui deixa entender que o psicólogo, né, o psicopedagogo que atende essa criança, ele já relaciona com os conceitos de Freud, com o recalcado, com as pulsões, com esse problema que ele teve no decorrer de sua infância. Agora, esse outro artigo aqui que eu também estava lendo, o segundo, Reviravoltas do Saber nas Vidas Sombrias do Desejo, esse eu achei mais difícil de entender. Eu te confesso que É da Sandra Francesca? Oi? É da Sandra Francesca? Eu vou ter que ler umas 3 vezes, viu? Porque ela enrola muito para falar uma coisa fácil. E aí você se perde. É que, na verdade, assim, a Sandra Francesca, ela é lacaniana, né? Ela fala mais da psicanálise do Lacan, e a psicanálise do Lacan é muito, muito hermética mesmo, é difícil da gente entender, mas como você falou, ela fala coisas fáceis, que vocês têm condição de entender, só que numa perspectiva complicada do Lacan. Eu comecei a passar alguns textos que têm já algumas coisas do Lacan, porque no próximo semestre vocês vão trabalhar mais com Lacan do que com Freud. Então, eu já estou querendo aqui introduzir um pouco da leitura de pessoas que escrevem o lacanês, né? Mas não se preocupem, é complicado mesmo. Mas a Sandra Francesca basicamente vai falar sobre essa questão do desejo de saber, da questão da sexualidade, da questão da castração. Ela fala muito da questão da castração e o desejo de conhecer, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente percebe a falta, né? Que aí é colocado como a falta da dificuldade. O texto não é dela, não. O texto é de Francisco Faria de Ramos, Barros, Rita Maria de Barros Manso. Ah, tá, então não é dela. Mas segue a mesma linha dela. Se a senhora pudesse dar uma falada para a gente, por exemplo, ela faz tópicos aqui, saber e gozo, recalque e verdade, pulsão escópica. Pulsão escópica, a senhora acabou de dar uma boa abertura aí, falando que ela está mais voltada para o olhar, né? É o prazer de olhar. Isso, então, só dessa palavrinha aqui você já matou a charada, né? Se pudesse dar uma charada, então, em cima do saber e gozo e recalque e verdade, porque o texto dela
É assim, ela fala deles, né, que dois é um homem e uma mulher. Eles falam palavras muito, eles enrolam muito, e aí você se perde no parágrafo, entendeu? Eu Você sei. está contextualizando, ela vai lá e coloca uma palavra que, sabe? Aí você tem que voltar de novo. E o pior é que o texto todo é assim. Aí, então, se pudesse dar uma luzinha para a gente, aí eu ia ficar feliz nessas duas partes. Quando fala gozo, na verdade, é um conceito bem lacaniano, né? E que, na verdade, está remetendo à questão do desejo, né? Como é que chama esse texto? Saber e gozo, ele chama Reviravoltas do saber. Nas vias sombrias do desejo. Deixa eu achar aqui, porque senão eu não vou nem lembrar o que É é. o segundo artigo que foi postado, tem 4. Aí esse é o segundo, tá no meio lá. Reviravoltas do saber, será que é esse? Isso mesmo. Tá, deixa eu abrir aqui. Então, veja, gente, primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do saber, né? A gente já falou aqui que a questão do saber e conhecimento, saber e conhecer, para a psicanálise é diferente, né? Saber é muito mais dessa questão subjetiva, inconsciente, né? Como os autores dizem aqui, o saber é mistério a ser desvendado, mas é um mistério que nunca vai ser desvendado, né? Porque é exatamente essas perguntas que não têm respostas. Da onde eu venho, para onde eu vou, nesse sentido, ele nunca será desvendado. E o conhecer é uma questão mais objetiva, mais condicionada a conhecimentos específicos, né? E aí a gente vai muito falar sobre, os autores vão falar muito sobre saber e desejo, né? Quer dizer, o desejo de saber no sentido de que é o desejo de nós conseguirmos superar a nossa incompletude, né? Que mais que tem aqui de importante? Saber e gozo, né? É verdade, eles escrevem de uma forma que é simples, mas que eles escrevem mais complicado, né? Então, a primeira frase que eu leio aqui: no que tange ao saber, cabe ao sujeito posicionar-se de duas maneiras, tomá-lo como já sabido, ou então como um interrogante acerca do impossível. É isso que ele está falando exatamente isso, quer dizer, em relação ao saber, é impossível, a gente nunca vai saber de onde a gente veio e para onde a gente vai, né? O saber como algo que em si mesmo apresenta um fim, né? Quer dizer, o saber, ele não se esgota, não vai nunca ser solucionado, é um enigma que nunca será solucionado, né? E aí, esses autores falam muito sobre a questão da língua, né? Essa é uma postura muito lacaniana, porque o Lacan vai dizer o seguinte, que o inconsciente tem uma estrutura de linguagem, né? E aí ele relaciona muito as marcas inconscientes como se fossem letras, como se fossem registros simbólicos relacionados à língua, né? Mas, na verdade, são marcas inconscientes que estão lá e que a gente não tem como descrever,
porque elas são inconscientes, né? A questão do recalque e da verdade, né, deixa eu ver o que o autor fala aqui. Nossa, falar de recalque e verdade é suscitar mesmo uma dúvida que o leitor, se não tiver minimamente um conhecimento de psicanálise, não vai entender absolutamente nada. Nossa Senhora. Concorda comigo, professora? Na verdade, Aí você fala assim, eu vou ter que estudar Sócrates, porque eu não sei Sócrates. não precisa, não. Na verdade, está querendo dizer exatamente isso, quer dizer, como a gente nunca vai superar a nossa ignorância, né, em relação de onde eu vim para onde eu vou, em relação ao que nos falta, né, a nossa incompletude, a nossa busca por superar essa falta vai fazer com que a gente construa a nossa existência, né? A gente vai viver a partir dessa possibilidade de buscar a superação dessa falta, mas que, na verdade, não vai ser nunca superada, né? Então, a verdade é que, na verdade, é verdade que a gente vai ter sempre esse vazio, mesmo quando a gente imaginar que ele está completado, né? Está completo. Como eles dizem aqui, a verdade sempre deixa o sujeito de mãos vazias, quer dizer, é como o mito de Édipo, né? Diante da verdade, quer dizer, quando ele percebe que ele, mesmo tentando fugir do seu destino, ele mata o seu pai e casa com a mãe, ele, apesar das escolhas, né, ele teve que se cegar, né, a privar-se da visão, quer dizer, ele cega os dois olhos para não ver o que ele tinha feito, né, e anula a sua própria existência. Ela vai dizer isso, eles vão dizer isso, que o nosso destino, na verdade, por mais que a gente tente outras possibilidades, o nosso destino é permanecer nessa ignorância, né? É não poder superar essa ignorância, esse saber nunca vai ser superado, né? E por isso que a gente tem que a questão do recalque, né? Exatamente a parte dessa pulsão, ela vai ser recalcada, porque nunca nós vamos conseguir sublimar totalmente e conhecer aquilo que é impossível de se conhecer, né? Ela vai falar da questão do recalque originário, que é o recalque que mais arcaico, né? Que, na verdade, alguns autores vão falar que a experiência traumática do nascimento vai produzir um recalque, e a partir daí o inconsciente vai se mobilizar, né? Então, a primeira experiência traumática vivida pelo ser humano é o nascimento, né? E a partir desse nascimento, ele se instala como um sujeito incompleto, né? Muito obrigada, professora. Mas é isso mesmo, viu? Olha, ela fala da função escópica, eu tinha até esquecido da função Então, por escópica. isso que eu te falei. Aí, quando Então, você deu um parecer sobre a escópica, a pulsão escópica, eu falei, opa, agora eu me limito aqui. Mas assim, na verdade, são formas difíceis de falar. Uma coisa simples. O ser humano é incompleto, a nossa vida inteira nós vamos querer superar essa incompletude, e como a gente nunca vai conseguir superar essa incompletude, a gente vai criar sintomas neuróticos, né? Isso tudo para o Freud explicar como é que funciona o nosso aparelho psíquico, né? Para ele explicar como é que as coisas acontecem inconscientemente.
E para nós interessa, né, para nós aqui na disciplina, interessa saber como que a educação está relacionada com todos esses processos, né? E aí a gente vai ver que a educação, ela é a principal força de recalque na sociedade, quer dizer, exatamente a educação busca exatamente recalcar a pulsão, de forma que a gente deixe de fazer aquilo que nos dá prazer para fazer aquilo que é aceito culturalmente e socialmente. Muito obrigada. Ô, professora, boa noite. Eu, estudando um dos artigos, achei enfim, uma parte bem interessante, quando diz que o professor muitas vezes ensina aquilo que nem ele mesmo sabe que ele sabe, porque o conhecimento muitas vezes vem do próprio inconsciente. O mesmo inconsciente que também possui aquele que recebe aquele ensinamento, aquele saber. Eu achei realmente bem, assim, interessante, porque eu fiquei analisando, sabe, ali, ruminando, né, para buscar essa compreensão. Aí eu gostaria, por gentileza, que a senhora falasse um pouco sobre isso. Pois não, Joanilza. Lembrando um pouco, que eu acho que eu falei bastante disso, falei um pouco disso na aula passada, na diferença de saber e conhecer. Na verdade, eu volto a afirmar aqui, saber é diferente de conhecer. O conhecer, ele passa por relações objetivas, conscientes, né? E o saber, ele passa por relações subjetivas, intrapsíquicas, inconscientes. O que a psicanálise vai dizer é que, exatamente quando o professor busca ensinar o conhecimento, ensinar aquele conteúdo objetivo, ele transmite, ao mesmo tempo, um saber. Qual seria esse saber? O saber da incompletude, né? Ele vai dizer, a psicanálise vai dizer exatamente isso, que essa transmissão do saber, ela acontece independentemente do conhecimento, independentemente do nosso controle, né? Na verdade, isso acontece de uma forma meio que invisível. O conhecimento é possível de ser ensinado, mas o saber, ele é transmitido, saber enquanto possibilidade de se reconhecer incompleto, ele é transmitido inconscientemente, e isso o professor não tem domínio, né? Ele pode dominar o conteúdo, pode dominar as técnicas da didática, mas ele não pode dominar, nem ele e nem mesmo o analista, né? Porque eu acho que aqui ela está falando mais do analista, nem ele nem o analista podem dominar a possibilidade da transmissão. E para nós interessa, né, para nós essa disciplina interessa mais diretamente a questão da transmissão, essa corrente que acontece e que deve acontecer na transferência, né? A transmissão, ela vai acontecer a partir da relação transferencial. Nossa, gente, vocês já estão sabendo muita coisa de psicanálise, hein? Sim, sim, professor. Porque graças à nossa pessoa estamos aprendendo bastante sobre psicanálise. Até então, eu que vim de outra área, fazia a mínima ideia do que seria psicanálise. Para mim era tudo associado com psicologia. Mas vocês avançaram muito, gente, muito. Verdade, sabemos que nada sabemos. É exatamente essa transmissão que acontece na relação transferencial, é saber que a gente nunca sabe nada. Muito bom.
Ok, crianças, hoje a nossa aula foi intensa, vamos dizer assim, né? Foi bem. Eu gravei, vou postar agora lá na nossa página da aula 10, eu vou colocar o nosso vídeo lá. E assim, gente, bom descanso para vocês na medida do possível. Comecem a pensar no nosso trabalho final e façam o que for possível, o que for cabível, né, nas condições que a gente está vivendo, tá bom? E certamente que a gente vai levar em conta não só a questão da pandemia, mas também a questão do esforço que cada um de vocês está fazendo, não pela pandemia, mas porque vocês são alunos dedicados mesmo. Eu percebo isso e tenho muito prazer de dar essas aulas para você e de perceber hoje como vocês caminharam muito. Parabéns para todos, tá? Obrigado. Professora, só um detalhe, você comentou Claro. aí que a partir da aula 10 que não vamos focar mais na criação de resenhas, né? Exatamente. Tá bom, só para anotar isso mesmo. Obrigado. Tá bom? Tchau, gente, bom descanso. Igualmente, até mais. Bom descanso, professora. Tchau, professora. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, professora. Boa noite. Tchau a todos.